não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Muito bem, veja só. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É isso, gente. Nosso recado de hoje é muito preciso saber viver. E saber viver significa investir agora no presente para não sofrer no futuro. E aí significa espalhar amor, colher amor, colecionar boas relações em família, entre amigos, no trabalho, daqui a pouco na escola, tá bom? Nosso recadinho do coração para hoje. Bom dia! Então, pessoal, lembrando que a nossa aula da semana passada, né, versou, ou seja, tratou de texto verbal narrativo. E aí nós nos detivemos nos elementos da narrativa com foco no narrador. Espero que vocês tenham feito exercício aí e dominado o assunto. Então hoje vamos seguir, né, com mais atividades e parte teórica sobre o texto narrativo. Vamos nesta.
Um texto narrativo é aquele que narra uma sequência de acontecimentos reais ou imaginários de maneira a conectá-los e criar uma história com eles. Então, olha que interessante a definição do texto narrativo, né? Narra na figura do narrador, daí a importância do narrador, uma sequência de acontecimentos. Aí nós vamos ter um enredo, né? Um contexto todo de histórias entrelaçadas formando um todo. Esse tipo tem alguns elementos específicos. Vamos falar da estrutura do texto narrativo e dos elementos do texto narrativo. São coisas diferentes, mas todas dentro do mesmo texto. Iremos explicar sobre eles nesse texto, então leia com atenção e vamos ver que exercício vamos propor. O que é um texto narrativo? Você não pode fazer exercício sobre elementos do texto narrativo sem saber o que é um texto narrativo, certo? Então vamos lá. O texto narrativo é um gênero textual, estamos falando de gênero textual, que se caracteriza pela sua estrutura de acompanhar a trajetória de um ou mais personagens em determinado tempo e em determinado lugar. Então, olha bem, estamos falando aí dos elementos da narrativa, né? Já vimos o narrador, aí nós temos personagens, temos o tempo, temos o lugar, e aí temos uma sequência, né, de fatos. Normalmente utiliza a lógica de causa e consequência. Olha que interessante, vocês já sabem muito bem separar causa e consequência, né? Acontece uma coisa, um fato, e aí vamos ver o que foi que causou aquele fato, é a causa, e quais são as consequências. E são esses entrelaçar de acontecimentos que vão dar movimento à história. Então, ele diz bem claramente, normalmente utiliza a lógica de causa e consequência para que uma ação movimente outra e consecutivamente mantenha a história em movimento. A história, né, vai longe. Se não fossem esses entrelaçamentos, não teríamos o movimento. Com certeza você já leu um texto narrativo ou pelo menos acompanhou uma narrativa através de um filme ou série. Então vamos deixar bem claro aqui que a narração não está só nos livros, nos textos. Um filme narra, uma novela narra, uma série narra e por aí vai. Basicamente, tudo que você está vendo na tela é um texto narrativo, mas em forma de imagens, tem mais recursos, né? Facilita mais até a sua vida. Ler facilita melhor o seu cérebro, tá bom? Ativa muito melhor, te dá mais imaginação. Existem vários tipos de texto narrativo, vocês já sabem, nós lidamos recentemente com a crônica, vocês conheceram lá na infância, né, especialmente no primário, as fábulas, tem também os contos, tem as novelas, os romances, por aí vai. Temos ainda também, até uma piada pode ser um texto narrativo, o cara conta uma piada em poucos minutos e é uma narrativa. Tem também as parábolas, né, Jesus ensinava por parábolas, também uma narrativa. Mas aqui iremos focar no que todos têm em comum. Então vamos... Primeiramente, a estrutura de um texto narrativo. Ora, essa estrutura se forma através da apresentação, ponto 1. Ponto 2, desenvolvimento, clímax, que é aquele momento de tensão, né? Para onde vai a história. E aí ela vai para algum lugar e vai para o desfecho. Isso é a linha do tempo do texto narrativo. Olha, cuidado aí que houve um erro na digitação. Texto é com X, né? Vou ter que pular que logo vocês não guardarem esse erro aí. O primeiro elemento que devemos entender é a estrutura geral de um texto narrativo. Leia com atenção para fazer os exercícios. Vamos lá. Apresentação do texto narrativo. É a introdução de uma história em que o autor... Veja bem, precisa deixar claro todos os personagens que participarão efetivamente da história. Nessa parte, ele também tem que estabelecer espaço e tempo, ou seja, onde e quando essa história está se passando e do que ela irá se tratar. A introdução costuma durar desde o início da narrativa até a primeira virada.
Então, ela apresenta a introdução, geralmente ela está nos primeiros parágrafos, e apresenta isso aí. Os fatos, os principais personagens, inclusive o narrador, se é a primeira ou terceira pessoa, onde acontecem os fatos, né? Ou os principais lugares e quando, que é o tempo. Do que vai se tratar, a história vai se amarrar ali. A introdução costuma durar desde, assim, já foi falado. Nota, em um livro, normalmente o primeiro capítulo é o responsável por esse trabalho. Então, num texto mais longo que um livro, está no primeiro capítulo. Isso já ajuda bastante vocês, né? Em uma série costuma ser o primeiro episódio e em um filme são os primeiros 10 minutos. Olha que dicas bacanas para vocês. Desenvolvimento do texto narrativo. Agora sim, o texto está escrito corretinho. Lá foi o digitador que trocou as letrinhas. Esse é o desenrolar da narrativa. Após a primeira virada, há um problema para resolver e durante toda a história, os protagonistas vão tentar solucionar essa situação. Vamos voltar aqui rapidamente. O seguinte, desenvolvimento. Estamos falando de desenvolvimento, né? Após a primeira virada, vai se dar, então, após a apresentação ou introdução, vamos ter aí o desenvolvimento. Então, o que fica muito importante aqui? Há um problema para resolver e, durante toda a história, os protagonistas vão tentar solucionar essa situação. Lembrando que protagonistas, teremos o herói e a heroína e também o vilão, que o vilão pode estar ali para atrapalhar os fatos, né? Atrapalhar a vida dos heróis. Para isso, eles terão que realizar várias ações que irão desencadear outros acontecimentos até culminar em um clímax, momento de tensão. Meu Deus, o que vai acontecer? Lembra que dissemos que normalmente o princípio da causa e consequência é usado para manter a história em movimento constante, lembram? Então, o desenvolvimento é a parte que deixa isso mais claro. Clímax. Já falamos de clímax, eu vou avançar aqui, né, que é o momento de tensão. Mas vamos lá. De qualquer maneira, fica melhor para vocês, né? A essa altura, os protagonistas já têm o que precisam para resolver o problema principal. Mas eles demoraram tanto para conseguir que o problema já se agravou. Então, está na hora de confrontá-lo. Faltou o DI em um acontecimento épico que irá encerrar toda a história. Então, o clímax. O desfecho, bom, aí é também chamado de epílogo. Essa é aquela sequência ou passagem final em que todos os conflitos foram resolvidos e nesses últimos breves momentos o autor comunica ao espectador, que é quem está assistindo ou lendo, o destino de cada personagem após os acontecimentos daquela história. Ok, então nós vimos aí, naturalmente, a estrutura do texto narrativo. Vou deixar para a semana que vem falarmos de elementos do texto narrativo. A tarefinha de vocês fica sendo a seguinte: gravem aí um videozinho para mim e manda falar sobre uma história que vocês gostaram muito, sobretudo gostaram muito do clímax, né? Por que o clímax prendeu vocês bastante? E, enfim, pode ser de um livro que leram, né? Pode ser de um texto à parte. Por que essa história narrativa tornou-se bem interessante para vocês? E mostra para mim que entenderam sobretudo o clímax e o desfecho, que é a reta final. Tá bom? Fiquem bem, pensem positivo, alegria no coração e muito amor.